Convido você a abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7, versículos 1 a 16. Eu convido você a curvar sua cabeça e orar ao Senhor pedindo a Ele que fale ao seu coração. Por mais que tenhamos conhecimento acadêmico, por melhor que seja o nosso intelecto, se Deus não abrir o nosso entendimento, não iluminar o nosso entendimento, nós não vamos entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Deus tem falado sempre, a todo instante Deus está falando, mas muitas vezes nós estamos insensíveis àquilo que Deus quer falar. Então peça a Deus, quebrante-se diante dele, fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sair daqui com a certeza de que o Senhor falou, e certamente a palavra de Deus diz que anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, quando nós o invocarmos de todo o nosso coração. Oremos ao Senhor nesse sentido. Querido Deus, nós estamos alegres, ó Pai, porque sabemos que somos pecadores, o bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos está sempre diante de nós. E, entretanto, ó Pai, nós podemos estar na Tua casa, exaltando e bendizendo o Teu nome, não confiado em merecimento nosso, ó Deus, mas na justiça de Cristo, nos méritos de Cristo. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pelo Teu grande amor, ó Pai. Pai, amor que nos alcançastes, ó Deus, sendo nós ainda pecadores, ó Deus. Amor tão grande, ó Pai, que já não há mais nenhuma acusação, Pai, contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma acusação, porque agora nós temos paz contigo em Cristo Jesus. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor continue, ó Deus, edificando as nossas vidas neste culto que oferecemos ao Senhor. Tu conheces, ó Deus, a história de vida, Tu conheces, ó Deus, o caminho que cada um de nós temos trilhados, ó Deus. Mas queremos alinhar a nossa vida, o nosso propósito de viver, Pai, segundo o conselho da Tua palavra. Queremos verdadeiramente, ó Pai, que Jesus Cristo seja o nosso caminho, ó Pai. Queremos andar, ó Pai, seguindo os passos do nosso Senhor. Queremos, ó Deus, que Jesus Cristo, que é a verdade, seja a nossa verdade, ó Deus. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque também temos em Cristo Jesus uma nova vida, e queremos que Jesus Cristo, ó Deus, seja verdadeiramente a nossa vida. Queremos, como Paulo, ó Pai, falar que a vida que agora temos, nós a vivemos pela fé em Cristo Jesus. Ó Deus, dá-nos a oportunidade nesta noite de contemplarmos as verdades, ó Pai, da Tua palavra, com óculos espirituais, ó Pai. Tira qualquer altivez, qualquer ideia preconcebida, ó Deus, mas que possamos estar com o coração aberto, que os nossos corações e mentes estejam voltados e focados no Senhor. A começar em mim, ó Deus. Fala comigo, Senhor Deus. Ministra, ó Pai, através do Teu Santo Espírito aos nossos corações. Que saiamos daqui, ó Pai, transformados, mudados, encorajados, desafiados, comprometidos, ó Deus. Com a determinação, ó Deus, em glorificar o Senhor no nosso viver. Por Cristo Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje nós vamos começar uma série, está colocada aqui, não está ainda, Grandes Convites da Bíblia. Grandes Convites da Bíblia.
A Bíblia, ela está cheia de convites. Do início ao fim, ela tem N convites para mim e para você. O negócio de Deus é convidar pessoas a receberem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o grande negócio de Deus. Se você não entender nada do que aconteceu aqui nessa noite, você precisa de entender que o negócio do Senhor, através da ministração da palavra dele, do mover sobrenatural do Espírito Santo, é convidar pessoas a receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Convidar pessoas a encontrarem descanso em Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E esses são os grandes convites da palavra de Deus. Deus está envolvido, Ele quer nos ajudar a ter uma vida plena, uma vida em abundância. E em nome de Jesus, nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem falado nos nossos corações. Quantas vezes pessoas têm entrado num caminho de desilusão, onde buscam até a morte, porque a morte para eles seria algo melhor do que viver. Quando nós temos ao nosso dispor a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus para todos nós, todos aqueles que ouvirem a mensagem da salvação e crerem através da loucura da pregação do Evangelho. Então que nessa noite nós possamos, e vai ser uma série de mensagens sobre os grandes convites da Bíblia, e hoje o convite é um convite ao compromisso. Falar de salvação precisa ser também um entendimento que nós somos convidados a ter um compromisso com o Senhor. Nós somos convidados nesse texto, a entrar na arca do Senhor. Nós somos convidados a entender que Noé e sua família, para que eles fossem salvos, eles tiveram que receber esse convite e aceitar um convite a ter um compromisso com aquele que os chamou. Um compromisso àquele que estava oferecendo a salvação através de Cristo Jesus. Mas onde tem Cristo Jesus? Onde tem a mesma mensagem do Novo Testamento? Uma mensagem sobre um convite com compromisso. É perceber Deus falando no versículo 1 do capítulo 7. Disse o Senhor a Moisés, entra na arca, tu e toda a tua casa. No original, esse entra tem o significado de vem e entra na arca. E esse verbo entrar, de vir, tem mais de 1970 vezes na Bíblia. Esse convite para que nós venhamos a Jesus, entremos pela porta e recebamos a salvação. E, meus irmãos, diz aqui o texto que Deus chega para Noé e fala, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. É interessante, meus irmãos, que Noé, foi visto por Deus como alguém justo, mas não foi visto como alguém que não precisava de ser salvo. Ele era justo, era um homem que encontrou Noé, mais para frente vai falar que ele andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, era um homem de fé, mas ele não sabia que Deus ia exercer o juízo dele, a ira dele ia ser manifesta através do dilúvio. Se Deus não demonstrasse a graça dele na vida de Noé, ele não seria salvo.
Por mais que eu e você possamos ser vistos como alguém justo, alguém que tem fé em Deus, nós precisamos ouvir da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus e ouvir Deus nos convidando. Entra na arca. Entra na arca. Agora, meus irmãos, para que Noé pudesse, juntamente com a sua família, entrar na arca, ele teve que construir essa arca. E nessa construção dessa arca, meus irmãos, 120 anos construindo uma arca. 120 anos pregando que Deus ia enviar um dilúvio. 120 anos falando que ninguém daquela época poderia sobreviver se não estivesse dentro da arca. E o interessante é que até essa época nunca havia chovido. O pessoal nem sabia o que era chuva. Inundar, então, cobrir alguma coisa, jamais. Era loucura alguém falar que vai ser destruído o mundo e as pessoas através de um dilúvio. Seria loucura falar que, além de chover muito, ia inundar tudo, ia acabar. E Noé passou 120 anos construindo essa arca. 120 anos pregando o evangelho da salvação, que o povo precisava entrar na arca se quisessem sobreviver à ira de Deus que seria manifesta. Meus irmãos, quantas vezes nós temos desistido de pregar o evangelho de que fora de Jesus Cristo, todos nós que não estivermos escondidos na justiça de Cristo, nós experimentaremos da ira do Senhor. Nós que não perseverarmos construindo a arca de relacionamento, uma arca de abrigo, de segurança, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Quantas pessoas perderam o compromisso e agora passam a ser crentes nominais. A sua fé já não move mais o seu coração a verdadeiramente ouvir a voz do Senhor falando, entra na arca. Meus irmãos, por mais que os vizinhos achassem loucura vir um dilúvio, chover tanto, entrar numa arca, Noé continuou firme no propósito e no compromisso. Ele e a família dele obedecendo a palavra do Senhor. Quantas vezes nós falamos assim, é loucura esse negócio de igreja, é loucura esse negócio de temer a Deus, de pregar Jesus, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e nós vamos desanimando e esquecemos que havia uma família que pregou por 120 anos que Deus ia condenar o mundo e só estariam salvos aqueles que se abrigasse na arca. Reflexão para mim e para você hoje, como está o meu compromisso diante do convite de Deus para vir receber a Jesus como Senhor e Salvador? Como está o nosso compromisso em dizer que a vida que eu tenho é uma vida exclusivamente pautada pela fé em Jesus Cristo? Nós vivemos uma geração era de micro-ondas, que era com 3 minutos, tudo está pronto. Internet, que cada dia parece que, na proporção que aumenta a velocidade da internet, ela parece que fica mais lenta. Nós não temos tempo mais e não conseguimos insistir num compromisso de fé, porque se você vê algo, isso não é fé. Fé é aquilo que você aguarda, sabendo que quem prometeu é fiel e vai cumprir, meus irmãos. Atualizando essa mensagem para
Pedro capítulo 3, Pedro diz que escarnecedores se levantariam com seus escárnios, dizendo que nada mudou desde Noé, e eles deliberadamente esquecem que já houve dilúvio, e Deus não está demorando, um dia como 1000 anos como um dia, mas Jesus virá como ladrão, e nós precisamos ser encontrados vigilantes, encontrados comprometidos com a palavra do Senhor, e entendermos que assim como essa arca aqui foi a única segurança, Jesus Cristo é a única segurança, é a única esperança de salvação, e nós não entendemos isso e queremos construir arcas paralelas. Não, se eu tiver uma boa família, se eu não roubar, se eu não matar, se eu vender as coisas e dar para as pessoas, eu estou construindo uma arca de segurança. Se o meu lar for um refúgio, uma fortaleza, isso é uma arca de segurança. Mas nada vai subsistir fora do abrigo em Cristo Jesus. Não há fortaleza, não há orgulho, não há nenhuma outra possibilidade de pensamento articulado que subsista na volta de Cristo, assim como ninguém sobreviveu diante do dilúvio, da manifestação da justiça de Deus. A arca era o único lugar seguro contra a tempestade, era o único escape para o pecado daquele povo. Nós precisamos entender e olhar. Se você voltasse no capítulo 6, você perceberia que, dos versículos de 1 a 4, a humanidade havia se corrompido, os filhos de Deus com os filhos dos homens se casando, tentando aí uma rebeldia para que o descendente não nascesse. Versículo 5, do capítulo 6, Deus viu a maldade do homem e viu que eles estavam corrupto e já não havia limite para a sua maldade. Versículo 11 e 12, Deus olhou o homem e viu que o homem tinha arruinado a terra. Deus olhou o homem e viu que o homem era injusto e violento. Deus olhou o homem e viu que o homem tinha abandonado os caminhos do Senhor. Parece que o capítulo 6 está falando do nosso Brasil hoje, da nossa sociedade hoje. O homem tem abandonado os caminhos do Senhor, o homem tem feito maldade diante de Deus. E versículos 6 e 7 do capítulo 6, a solução que Deus propôs é: vou destruir esse povo. Vou destruir esse povo. Meus irmãos, só que nesse propósito de Deus destruir o povo, Deus viu um homem que era justo e íntegro no meio da sua geração. Um homem que tinha fé em Deus. Fé em Deus. A mesma fé que nós hoje precisamos foi a mesma fé que foi preciso para que Noé fosse salvo. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E este homem, ele teve fé para obedecer a Deus. Noé creu em Deus. Noé, ele acreditou na ordem do Senhor. Construa a arca, entra na arca. Será que nós, como povo de Deus, quando Deus olha para essa geração corrupta, essa geração que tem afastado do caminho do Senhor, Ele nos vê e vê pessoas que são tementes a Deus, são pessoas justas, não porque elas se bastam, mas porque agora elas entendem que há um Deus, há um Senhor que nós precisamos nos quebrantar diante dele. Noé, ele creu. Abraão também creu e Deus considerou isso como justiça. Então, meus irmãos, nós só podemos ouvir nessa noite um convite a um compromisso de alguém que crê na palavra do Senhor, ainda que pareça loucura. Romanos 3, 23 a 26 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro ponto, todos pecaram. Não há ninguém aqui, olha para a Valma, gente boa, pecadora.
Precisamos da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Redenção só para quem está na arca, só para quem está em Cristo. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado imunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Não há a menor possibilidade de nós olharmos para esse texto, olhar para essa arca e não a associarmos a Jesus Cristo. Nós precisamos entrar nessa arca. A substância dessa arca era de madeira ciprestes, quase indestrutível, algo durável. Jesus Cristo, meus irmãos, perfeito, obediente, obedeceu, justo, não teve pecado, mas assim como essa árvore precisou ser cortada, Jesus Cristo precisou morrer por mim e por você. Não bastava Jesus Cristo ser justo. Não bastava Jesus Cristo não ter pecado, porque alguém precisou de pagar o preço, e diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e tem pessoas que se escandalizam com a salvação. Nos tempos antigos, para aplacar a ira dos deuses que estavam castigando, é como se hoje, diante da economia tão terrível, parece que Deus está irado conosco. Para aplacar, alguém tinha que oferecer uma virgem ao Deus e sacrificava. O nosso Deus, ao invés dele fazer isso, ele dá o filho. Ele até pede para Abraão sacrificar o filho dele, Isaque. Só que na última hora, ele falou assim: não, Abraão, só queria ver o seu coração. Deus é o único Deus que ele se entrega por nós. É o único Deus que não aceita que você faça nada para ser salvo. Para ser salvo você precisa reconhecer que tem pecado, reconhecer que Deus é justo e não tolera o pecado. E só há uma possibilidade de salvação, de fugir do dilúvio, é entrarmos na arca, entrarmos na presença do Senhor Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. A segurança deste convite, quando Deus fala, entra na arca, meus irmãos. Noé, ele enfrenta tempestade, temporal, ondas, enfrenta tudo, mas a família dele é preservada. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós somos salvos, nós temos a segurança do crente, onde nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Aquele que nos chama, sendo nós ainda pecadores, ele nos levará seguro à cidade santa, a Nova Jerusalém. Eu preciso, em nome de Jesus, entender a maravilha da salvação e receber esse compromisso, esse convite ao compromisso. E entender, meus irmãos, que essa arca, ela tinha a cobertura dada por Deus para que ela não naufragasse. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós temos o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele cobre. A expiação proporcionada por Cristo na cruz do Calvário faz com que nada possa tirar a nossa herança reservada no céu para manifestar no dia de Cristo Jesus. Não há nenhuma possibilidade. Não é a humanidade de Cristo que nos salva, mas a morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu no meu e no seu lugar. E aí, quando nós não entendemos isso, nós falamos assim: não quero ser salvo, não. Eu vou ter que deixar de ser isso. E muitas vezes nós falamos aqui, acho que quinta-feira, pessoas têm tentado conciliar o plano da salvação, querendo ter o melhor de dois mundos. O mundo espiritual e o mundo. Não dá para você ter o melhor dos dois. A Bíblia diz que você não pode ser
morno, você tem que ser quente ou frio. Você precisa escolher o caminho que você quer andar. Meus irmãos, o próprio Filho do Homem, Marcos 10:45, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o sangue de Jesus Cristo que nos sela e nos mantém salvo. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quantas pessoas afastam da comunhão porque não entenderam o perdão conquistado por Deus na cruz do Calvário. E a palavra de Deus é um convite a que você vai e não peques mais. A palavra de Deus é um convite onde nós precisamos confessar os nossos pecados e não há nenhuma acusação. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não há nenhuma outra religião, nenhuma outra crença que fale que não tem nada em você, a sua salvação vem de fora. O que é pregado aí é que você tem que dar o melhor de si mesmo para ser salvo. Hoje, na escola dominical, alguém tentou articular algo dessa forma. Não, mas se nós fizermos as coisas certas e escolhermos certo, não. Deus é Ele que provê tudo aquilo que precisamos. A arca, meus irmãos, ela tinha 135 metros de comprimento, 22 de largura, 13,5 de altura. Abrigou todos aqueles que Deus tinha chamado para entrar. Deus está chamando pessoas nessa noite. Se você não aceitar o convite de um compromisso com Deus, não é porque não há espaço, é porque nós temos endurecido o coração. O Deus desse século tem endurecido o coração, porque Deus, assim como a arca, ele é todo suficiente. Ele não recusa aqueles que ouvem o convite ao compromisso de entrar na arca. Aquele que quiser se abrigar em Cristo Jesus, aquele que desejar realmente ser salvo da ira do Senhor, Jesus Cristo é suficiente. Ele é todo capaz de salvar todos aqueles que virão a Ele. Na cruz do Calvário há espaço para mim e há espaço para você. A forma da arca era a forma, parecia um caixão. Um negócio meio quadrado. Mas tinha uma porta que todos que ouviram o convite entraram. E só uma porta. Jesus Cristo é a porta. João 10:9, eu sou a porta. Depois de 7 dias, quando vem o dilúvio, Noé consegue olhar de dentro da arca para fora. Há 2 possibilidades de contemplar, de dentro da arca e de fora da arca. Nós precisamos nessa noite nos posicionar. Nós estamos olhando do lado de dentro ou do lado de fora dessa arca. Segundo lugar, meus irmãos, complicado. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Meus irmãos, num mundo hedonista, onde eu tenho o meu direito, onde nós ficamos revoltados quando o nosso direito é deixado de lado, nós precisamos entender que esse convite é um compromisso, é um convite que vem da soberania de Deus, é algo que não depende de nós. Deus está falando: entra na arca, venha e entre na arca. E aqueles que ouvem aquilo que o Espírito Santo tem ministrado, eles ouvem um chamado irresistível, de maneira que eles não sossegam enquanto não estiverem dentro dessa arca. Noé achou graça aos olhos do Senhor. A palavra graça, meus irmãos, significa que Noé não merecia, eu não mereço, você não merece, mas Deus tem feito convite, e aqueles que entendem que serão condenados, porque não há um justo, não há ninguém que faça o bem, aqueles que dizem: eu entendi, Senhor. Eles
ouvem esse convite soberano e entram da arca. Noé, ele não merecia nada de Deus, merecia julgamento e condenação, mas Deus chega na escuridão de Noé. Deus chega na escuridão de nossas vidas. Deus chega no lugar mais profundo. O Salmo 139 diz que: para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Se você e eu não quisermos ser salvos, não é porque Deus não está presente. Deus está anunciando a mensagem. Agora, há alguém aqui nessa noite que verdadeiramente anda com Deus, tem fé em Deus, reconhece que Deus é Senhor, reconhece que é pecador, reconhece que se não for pela graça de Deus, assim como Noé, nós nunca saberíamos que Jesus Cristo voltará pela segunda vez e agora voltará para condenar. Ele veio a primeira vez para salvar, mas agora ele volta para exercer o juízo dele, vai manifestar sua glória resgatando a igreja e a glória manifestando a sua justiça. Eu preciso entender que, assim como se não fosse a arca, Noé não seria salvo. Se não for Jesus, nós não seremos salvos. Esse convite soberano, ele não é um convite totalmente bom. Esse convite soberano, ele só é um convite bom para aqueles que ouvem o Espírito falando e reconhecem que precisam da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Esse convite só é bom para aqueles que entram na arca. Esse convite só é bom para aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Porque quando nós olhamos o quadro do dilúvio, só houve morte e destruição fora da arca. É uma boa notícia, mas é uma terrível notícia nessa noite. Fora de Jesus Cristo não há nenhuma possibilidade. Fora de justiça, fora da arca, nós não encontramos graça, encontramos a ira de Deus. Nós precisamos entender nessa noite que não dá para você falar: ah não, eu vou, porque João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Se você tem ouvido e tem entendido a urgência de entrar na arca, é porque Deus está ministrando no meu coração e no seu coração. Cada dia mais nós precisamos desesperadamente reconhecer a necessidade de estarmos cada dia mais numa comunhão constante com Jesus. Não há, meus irmãos, possibilidade para quem entende a justiça de Deus, a necessidade de um compromisso, achar que já tem um compromisso suficiente. Cada dia mais é o processo de santificação. Cada dia mais eu me alegro de estar na presença do Senhor. Cada dia mais o meu prazer tem que ser fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, Deus veio a Noé. Em nome de Jesus, Deus está aqui nessa noite nos conclamando a um compromisso de entrar na arca, a um compromisso de, seja lá o tempo que precisarmos proclamar essa mensagem, continuar proclamando que Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele faz com que eu e você entenda que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E isso de graça, Efésios 2,8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que Noé tinha, a fé que nós temos em Deus, é um dom de Deus, dado por Deus. Nós, meus irmãos, em nome de Jesus, precisamos receber essa graça, o dom da graça de Deus pela fé. Se não fosse pela graça de Deus, Noé nem perceberia que haveria um dilúvio. Ele teria ido para o inferno. Se não fosse a graça de Deus que tem nos mudado, a nossa atitude seria de rebeldia.
Hoje isso é verdade. Nós precisamos entender que a salvação é pela graça. A salvação, por mais que isso nos humilhe, nós que gostamos tanto de ser o cara, de ser o melhor, nós precisamos entender que, ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros. Eu tenho falado aqui para a igreja que há uma urgente necessidade de pararmos de apontar o dedo para o outro e todos andarmos em humildade, confessando que se não fosse Deus ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. Esse é o convite. Versículo 16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Muitas pessoas, entendendo como não prestam, como são pecadoras, falam assim: não posso fazer um compromisso desse. Não posso aceitar um convite de compromisso como esse. Eu sei que eu tenho meus problemas, eu não vou conseguir ficar firme. Outros já falam assim: não, eu vou deixar quando eu estiver bem velhinho, bem mal no hospital. Já olhei para o pastor Manuel, mas não tem nada a ver não, tá, pastor Manuel? Quando eu ver que já não tem mais espaço de vida, aí eu vou aceitar Jesus, que aí eu sei que eu vou conseguir até o fim. As pessoas têm medo de que Deus rompa esse compromisso com ele. Mas é um convite, meus irmãos, a uma segurança de salvação. Diz o texto aqui que depois que entra, Deus, como Deus ordenou, não como ele quis fazer, o Senhor fechou a porta após ele, e Deus vai e fecha a porta da arca, e vem a tempestade, vem o dilúvio, e a arca navega, e ela sem direção, sem rumo, mas Deus sustentou aquela arca até que as águas baixassem e ela repousasse seguro. Quem entra na arca da salvação, quem entende esse compromisso de salvação, ele não teme o temporal, ele não teme o dia mau. Ele entende, meus irmãos, que Deus fecha a arca. Jesus Cristo, ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Nós estamos caminhando com Jesus no barco, nós estamos caminhando com Jesus dirigindo a nossa vida. E, meus irmãos, Jesus Cristo nos levará seguro até encontrarmos com ele face a face, até o grande dia onde Cristo virá entre nuvens. Não precisamos adiar uma vida de compromisso, porque esse Deus que nos chama é o Deus que nos capacita, é o Deus que transforma, é o Deus que nos liberta de vícios, é o Deus que nos liberta de arrogância intelectual. Esse Deus é o Deus que se revela aos humildes, aos simples, é o Deus que vai estar com você nessa caminhada. Ele não nos deixa só. Ele estava no início da construção dessa arca e foi até o final, até que a arca desembarcasse num novo dia, onde a tempestade houvesse passado. É verdade para nós. Você na presença de Jesus, não há nada que possa interromper essa caminhada. Deus, ele fecha, ele controla, ele determina quem entra, ele determina quem fica e nos leva até o nosso destino. O nosso destino está selado. Efésios 4:30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha que verdade gloriosa. Nós precisamos viver uma vida santa, não entristecer o Espírito Santo, porque nele nós somos selados para o dia da redenção. O dia onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá guerra, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá morte, onde Deus estará iluminando as nossas vidas. Nós precisamos não entristecer o Espírito de Deus, porque fomos selados para o dia da redenção. Cristo,
é o nosso selo. Colossenses 3:3, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós estamos seguros. Noé foi mantido seguro na arca pelo poder de Deus. Nós somos guardados, 1 Pedro 1:5, pelo poder de Deus mediante a fé. O maior sistema de proteção do mundo. Ninguém pode atentar nenhuma acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é Cristo que nos justifica. Aqueles que são santificados em Cristo são guardados pelo poder de Jesus. E a arca foi até o mais alto monte. Quanto mais a tempestade ia, mais a arca subia. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Nós precisamos descansar tranquilo. A viagem é difícil. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Nós precisamos, em nome de Jesus, acreditar nessa verdade. Assim como Noé enfrentou tempestades temporais, mas aquilo que estava guardado dentro da arca, por mais que Noé tenha enjoado, não devia ter Dramin lá na época, ele enjoou um pouco. Por mais que você possa andar aí meio enjoado, tá, Senhor, a arca está meio assim, não sei o quê, Deus vai nos levar seguro ao nosso destino. Deus não promete uma viagem tranquila, mas faz uma promessa que o desembarque no nosso destino será seguro. Noé, ele sobreviveu porque creu em Deus, porque entrou na arca pela fé. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que, pela mesma fé, nós seremos salvos em Cristo Jesus. Quando Deus fecha a porta da arca, Noé estava olhando do lado de dentro da arca. Ele não estava do lado de fora. E a arca agora vai ser fechada quando Cristo voltar, como ladrão. Não dá para você falar assim, ó, quando eu ver que ele vai voltar. Porque assim como nos dias de Noé casavam, davam casamento, estava todo mundo vivendo e reclamando do governo e tudo mais, veio o dilúvio. Da mesma forma, Jesus virá outra vez. Jesus virá. E nós precisamos, em nome de Jesus, eu quero estar de joelho entre os santos. Eu quero estar na mais profunda adoração. Eu preciso entender que só havia uma arca e hoje só há uma segurança de salvação, Cristo Jesus. João 10:9. Eu sou a porta. Quando o dilúvio do juízo de Deus for derramado, mais uma vez, pela última vez, a única coisa que deveremos responder é de que lado nós estaremos. Tinha uma musiquinha bem antiga, era do departamento infantil. Há uma porta só, porém dos lados há. Eu já estou dentro e você onde está? A porta é uma só, porém dos lados há. Se fosse o Rafael, eu iria melhorar isso aqui. Onde você está? A porta é uma só, é Cristo Jesus. Ele está chamando eu e você para entrar na arca de salvação. Será que eu e você estamos prontos para fugir da ira que está para vir sobre a terra? Será que eu já entendi que eu preciso entrar na arca de salvação, receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida hoje? Porque eu não sei sobre o amanhã. Em nome de Jesus. Depois que ele entrou na arca, 7 dias depois veio o dilúvio. Eu preciso entender que a porta está aberta agora para entrar. Eu preciso entrar pela porta que é Jesus Cristo hoje. Porque eu não sei quando virá, mas ele em breve virá. E que ele possa voltar e nos encontrar já dentro da arca, já na presença do Senhor, já confessando Jesus como Senhor e Salvador.